Vamos continuar a leitura de um texto do ABC da trilogia analítica. A censura e os sentimentos de culpa. Sentir os sentimentos de culpa constitui-se atividade fundamental para a manutenção da saúde mental. Os indivíduos que inconscientizam seus sentimentos de culpa por um excesso de censura acabam por criar doenças físicas, mentais e sociais de várias proporções. A razão fundamental pela qual a pessoa nega seus sentimentos de culpa é a teomania ou megalomania, observada por Kepler, ou seja, se o grau de idealização, teomania que a pessoa fora de si mesma for muito grande, sua censura será também mais forte e não terá tolerância em admitir os seus erros, pois ela gostaria de se ver como um anjo ou um Deus, de preferência que não comete enganos, nem tenha más intenções, maus pensamentos e atos. Freud chamava de superego ao elemento do aparelho psíquico responsável pela censura e acreditava que fosse formado por modelos ideais de conduta internalizados da sociedade. Seriam, portanto, originados no exterior do indivíduo. Kepler acreditou que a censura é formada pela teomania do próprio indivíduo, mas é reforçada principalmente pelo ambiente através de pais, professores e sociedade censuradores e intolerantes que não aceitam trabalhar com os erros. Importante aceitar os erros. Os sentimentos de culpa não sentidos não se dissolvem. Eles podem ficar inconscientizados. Então, os sentimentos de culpa não sentidos não se dissolvem. Eles podem ficar inconscientizados, mas estão ativos no interior da pessoa, exigindo uma reparação. Então, nós temos aqui a figura de um anjo que está olhando para cima e está com os pés entrando num buraco, num bueiro. É um perigo lá. E ele pensa, eu nunca errei na vida porque tenho a cabeça num lugar. Sempre sei para onde estou indo. Hora fundamental a razão fundamental pela qual a pessoa nega seus sentimentos de culpa é a teomania, ou megalomania, observada por Kepler. Ou seja, se o grau de idealização, teomania, que a pessoa faz de si mesma for muito grande, sua censura também será muito forte e não terá tolerância em admitir os seus erros, pois ela gostaria de se ver como um anjo ou um Deus, de preferência que não comete enganos, nem tem más intenções, maus pensamentos ou atos. Caso isso aconteça, o indivíduo pode ser levado a reparar sua culpa de uma maneira irracional e inconscientizada, provocando punições a si mesmo ou a terceiros. Existem dois tipos básicos de punição aos sentimentos de culpa inconscientizados, e eles se manifestam em indivíduos e em culturas diferentes. Há aqueles que se punem e se agridem para aliviar os sentimentos de culpa, não são chamados depressivos, e há aqueles que querem se salvar
descarregando suas culpas nos outros, responsabilizando-os pelos seus erros. São chamados esquizoparanoides. Nas culturas primitivas, quando alguém cometia um erro, pecado, era obrigado a se punir através de automutilações e sacrifícios. Sociedades mais esquizofrênicas Nas culturas primitivas, quando alguém cometia um erro, pecado, era obrigado a se punir através de automutilações e sacrifícios. Sociedades mais esquizoparanoides passaram a transferir a culpa de seus pecados para terceiros, criando a prática de sacrifícios de animais e até de membros da família, filhos, cônjuges, irmãos, etc. Essa conduta psicossociopatológica pode ser verificada na nossa vida cotidiana, onde se percebe indivíduos que adotam uma atitude de adotam uma série de atitudes auto ou heteromutilantes através de acidentes físicos, de destruição da vida profissional, afetiva ou social, não se permitindo usufruir das coisas boas da vida e ligações afetivas, nem permitindo que os outros usufruam. O indivíduo menos teomânico, criado em um ambiente mais tolerante, menos perfeccionista, consequentemente, terá uma censura menor, tolerando essa conduta psicossociopatológica pode ser verificada na nossa vida cotidiana, onde se percebem indivíduos que adotam uma série de atitudes auto- ou heteromutilantes, através de acidentes físicos, de destruição da vida profissional, afetiva ou social, não se permitindo usufruir das coisas boas da vida e ligações afetivas, nem permitindo que os outros usufruam. O indivíduo menos teomânico, criado em um ambiente mais tolerante, menos perfeccionista, consequentemente terá uma censura menor, tolerando conscientizar seus sentimentos de culpa. Dessa maneira, ele pode reparar seus erros de maneira construtiva e racional, voltando a se sentir merecedor de usufruir o que é bom em sua vida. A sociedade e as ciências psicológicas vêm contribuindo grandemente para o recrudescimento desse mecanismo psicossociopatológico. Ou acredito que os sentimentos de culpa são negativos, ou acreditando que os sentimentos de culpa são negativos para o ser humano, procurando negá-los, elogiando-se mutuamente, ou adotando uma conduta fortemente repressiva e intolerante, através de práticas sociais punitivas que acarretam sempre consequências negativas, somente agravando o quadro patológico. Nenhuma das duas medidas traz solução ao problema, pois todo sentimento de culpa tem uma causa e ele só pode ser resolvido se for conscientizado e se for feita uma reparação adequada. As primeiras medidas são alienantes e escravizadoras.
As primeiras medidas são alienantes e escravizadoras. Somente a conscientização é libertadora. Importante ver esses textos do ABC da trilogia, porque ele nos desenvolve muito. Esses textos foram escritos por Cláudia Pacheco. Então, vamos aprender, vamos estudar, vamos melhorar. Namastê. Vamos ler hoje um capítulo do ABC da trilogia analítica da doutora Cláudia Pacheco, a liberdade. Parece impossível que aquilo que o homem mais deseja, que é a liberdade, é o que ele menos tem. As razões de nossa escravidão são externas e internas. As externas são, obviamente, as estruturas sociais, econômicas e políticas, que, controlados por indivíduos mais ávidos pelo poder, criaram um sistema de vida inumanamente restrito. E também existem as causas internas ou as psicológicas. Devido à inversão psíquica, influenciados pela estrutura social aprisionante, os seres humanos veem na liberdade um perigo e muitas vezes um erro até. De fato, nós só somos livres para realizar o bem, o belo e o verdadeiro, ou seja, tudo que é real, no verdadeiro sentido da palavra. Não somos livres para praticar o mal, para omitirmos, negarmos ou deturparmos o bem. Por exemplo, ninguém é livre para roubar, matar, agredir, consumir drogas, viver na preguiça, explorar o próximo, sentir raiva, ter más intenções e assim por diante, pois fatalmente terá que arcar com drásticas consequências. Mas na sociedade humana, o indivíduo não tem sido livre para fazer o bem, realmente. Ninguém é realmente livre para amar, ser honesto, ser bom, ser espontâneo, ser feliz, ter dinheiro, ter dignidade e vontade própria. Deve-se servir aos interesses das estruturas de poder que são escravizantes, mutilantes e invejosas. O ser humano tem medo de ser bom e com isso ser tapeado e explorado, o que ocorrerá fatalmente pela maneira como a sociedade é organizada. Ele tem que constantemente vigiar o outro para não ser prejudicado. Por outro lado, o indivíduo tem muito medo de amar, e é no amor que ele é realmente livre e se realiza em globalidade. A própria pessoa escraviza seus sentimentos, tornando-se tensa e infeliz. A cliente SL sonhou que estava sendo acariciada por um amigo e sentia muito prazer com aquilo. Sonhou em seguida que via vários homens nus jogando voleibol. Na análise, associou tanto o amigo como os homens à liberdade, à paz e, ao mesmo tempo, à demonice. Notem os senhores que essa cliente vê na liberdade e na paz um erro, algo até do demônio. Criada por mãe muito religiosa, ela própria acabou por desenvolver uma mentalidade fanática e censuradora. Os homens nus jogando voleibol representam a liberdade que ela sente quando se despe de sua máscara, e não com a nudez em si. Provavelmente, devido à educação religiosa que teve, associou o afeto ao sexo, e como o sexo é severamente censurado pelos religiosos, como o pior pecado da humanidade, ela passou também a associar afeto a um erro, aprisionando, em consequência, os seus sentimentos de amor e carinho. Ela não tinha problemas com o sexo, por ser algo externo e mecânico, o que praticava livremente, mas o afeto, que é profundo e verdadeiro, reprimia como algo negativo e perigoso. Os sentimentos mais bonitos o ser humano costuma esconder, ao passo que deixa livres a raiva, a inveja, os ciúmes, a avareza, a ambição, etc. Nós não somos livres para odiar, invejar,
ter ciúmes, tapear o próximo ou agredi-lo, sob pena de estarmos prejudicando a nossa própria essência e estragando a nossa existência, que é uma só e muito curta, por sinal. As doenças psíquicas e físicas, os males sociais e econômicos são resultados dessa inversão, a de darmos liberdade ao mal e de aprisionarmos o bem e a nós mesmos. A sociedade humana, como está organizada, escraviza todos. É claramente contra a liberdade de sentimentos, pensamentos e ações. Os indivíduos que tiveram o poder de organizar as leis sociais fizeram-nas contra os seres humanos e a favor dos interesses dos grupos que detêm os poderes. Existe uma complexa organização de controle composta da família, escola, igreja e sociedade para cercear a liberdade dos indivíduos. Se o controle fosse exercido no sentido de impedir realmente a manifestação do mal, então ele seria até benéfico. Mas, pelo contrário, sob uma máscara de bondade, as leis e normas sociais foram estabelecidas, na sua grande maioria, para escravizar os indivíduos e deixar livre o direito de exploração, de manipulação, de corrupção aos grupos que controlam a nação. Infelizmente, podemos dizer que, até hoje, Deus criou o ser humano para a liberdade, para a vivenciação do bem, da beleza, da verdade, da sua criação, igualmente para todos. Mas desde o nascimento, ser humano algum é livre. Já nascemos com os caminhos cerceados e trancados por mentes sociopatas e socióticas. Sociótico é um termo criado por Kepp para designar o psicótico social. Então, vamos observar esses detalhes do ABC da trilogia analítica, que é interessante a gente saber e contactar com nossas inversões e as inversões sociais. Somos seres livres para o bem, para a beleza e para a verdade. Ouça esse trecho num silêncio, várias vezes. Vamos continuar o livro da ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. É um método dialético de Norberto Kepp. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Kepp explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras e, consequentemente, à cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Kepp, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx e é muitas vezes aplicada
nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improducente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo, ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. Kepp também esclarece que existe a falsa dialética ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. A dialética keppiana trabalha com erros e acertos, igual às sociedades e indivíduos muito doentes, não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, reacionários. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado, fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama, pensa corretamente e, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem da escola e no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico dá-se o mesmo fenômeno, somente os mais humildes possuidores de uma atitude de mais afeto aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática cristã ou keppiana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados, pois suas ações são resultado de uma dialética falsa ou errônea. A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo jamais poderá realizar algo construtivo. Kepp cita em seu livro O Reino do Homem, volume 2, Psicoterapia Trilógica, é o processo de conscientização da dialética errônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade dependem só dessa percepção. Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações psicológicas baseia-se na dialética errônea e consideram a essência do ser humano e da própria realidade como boa e má ao mesmo tempo. Elas tentam integrar o lado negativo ao positivo do ser humano, dando todo o apoio à loucura da humanidade. Exemplificando, Freud considerava o inconsciente como a base do psiquismo humano e o inconsciente seria o depositário de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise freudiana leva à ideia de que a agressão, o ódio, a inveja, emoções destrutivas terão que ser integrados à personalidade, revelando a ideia de que essa união do consciente ao inconsciente patológico seria saudável. Ora,
em quer dizer não, portanto, não consciente, algo que não existe, fato em si mesmo absurdo já de início. Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a preguiça têm existência por si mesmo no interior do ser humano, necessitando, portanto, ser liberados normalmente, sob pena de reprimidos, causarem doenças aos seus portadores. Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressiva com a sociedade é altamente saudável e produtiva. Por isso vivem em guerra entre si e com o resto do mundo, acreditando estar numa conduta correta. O que precisamos integrar é a consciência dos erros e do que é negativo, para que eles deixem de existir. Essa é a dialética realista kepiana. Quanto mais humilde formos para reconhecermos os nossos erros, tudo se resolverá melhor, melhor e melhor. Vamos nos conscientizar e nos realizar completamente. Neste planeta viemos para fazer o bem, pensar o bem e realizar o bem. Namastê. O livro ABC da Trilogia Analítica, resumo feito pela doutora Cláudia, vamos ler na página 37 o método dialético de Norberto Kepp. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Kepp explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras. Consequentemente, a cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Kepp, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx, e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improcedente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo, ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. A dialética keppiana trabalha com erros e acertos. As sociedades e indivíduos muito doentes não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo
impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, são reacionários, porque não se desenvolvem. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado. Fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama pensa corretamente. E, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem na escola e no trabalho, têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno. Somente os mais humildes, possuidores de uma atitude de maior afeto, aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática cristã ou kepiana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados, pois suas ações são o resultado de uma dialética falsa ou errônea. A tentativa de dialogar com o ódio, com a megalomania ou a ausência total de diálogo, jamais poderá realizar algo construtivo. Kepp cita em seu livro O Reino do Homem, volume 2, Psicoterapia Trilógica, é o processo de conscientização da dialética errônea e a recuperação e desenvolvimento da humanidade dependem só dessa percepção. Mas, como disse anteriormente, a maioria das orientações psicológicas baseia-se na dialética errônea e consideram a essência do ser humano e da própria realidade como boa e má ao mesmo tempo. Elas tentam integrar o lado negativo ao positivo do ser humano, dando todo o apoio à loucura da humanidade. Exemplificando, Freud considerava o inconsciente como a base do psiquismo humano e o inconsciente seria depositário de muitos sentimentos e pensamentos doentios. A análise freudiana leva à ideia de que a agressão, o ódio, a inveja, emoções destrutivas terão que ser integradas à personalidade, revelando a ideia de que essa união do consciente ao inconsciente patológico seria saudável. Ora, in quer dizer não, portanto não consciente, algo que não existe, fato em si mesmo, absurdo já de início. Outro grande engano é acreditar-se que o ódio, a inveja, a preguiça têm existência por si mesmo no interior do ser humano, necessitando, portanto, ser liberados, normalmente sob pena de reprimidos causarem doenças em seus portadores. Isso levou os americanos a acreditarem que a atitude agressiva com a sociedade é altamente saudável e produtiva. Por isso vivem em guerra entre si e com o resto do mundo, acreditando estar numa conduta correta. O que precisamos integrar é a consciência dos erros
e do que é negativo para que eles deixem de existir. Essa é a dialética realista kepiana, é a correta. Então, vamos fixar isso e pensar que, através da análise dos grupos de terapia, nós nos desenvolvemos, porque vamos estar mais atentos àquilo que a consciência nos mostra. Um grande abraço a todos, estudem, meditem e melhorem cada vez mais. Namastê. Vamos continuar o livro da ABC da Trilogia Analítica, escrito pela doutora Cláudia Pacheco. É um método dialético de Norberto Kepp. Toda ciência deve se basear num sistema filosófico ordenado, pois se a maneira de raciocinar do cientista for certa, ele chegará a resultados corretos. Se a maneira de raciocinar for errada, todas as conclusões que tirar também serão erradas. Na psicanálise integral, a dialética ou o diálogo é a base de todo o processo de cura. E esse diálogo, para chegar a bons resultados, tem de seguir o procedimento correto, ou seja, tem de unir os sentimentos certos às ideias certas. Kepp explica que o desenvolvimento humano é um processo contínuo de união do sentimento verdadeiro, amor, ao pensamento verdadeiro, a fim de se chegar à consciência e ação também verdadeiras, e, consequentemente, à cura de todas as doenças. Essa é, de acordo com Kepp, a única dialética possível, a que unifica dois elementos reais para se chegar a um terceiro também verdadeiro, estabelecendo-se uma constante transformação, base da própria existência. Ele também esclarece que existe a falsa dialética, ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. Essa foi a dialética usada por Platão, Hegel, Marx e é muitas vezes aplicada nas técnicas psicoterapêuticas ou psicanalíticas. É a dialética do ser e do não ser, do sim e do não. Exemplificando, o neurótico procura unir a realidade à fantasia, o que se verifica improducente. O psicótico faz o diálogo somente com suas fantasias, o que gera resultados ainda mais graves. Sendo a dialética do não, da antítese, ela deixa de ser um diálogo para ser um monólogo, ou uma briga sem conclusão. Por isso, o indivíduo doente sempre é do contra, rejeitando a priori tudo que é bom, belo e verdadeiro. Kepp também esclarece que existe a falsa dialética ou a dialética errônea, que é justamente a base dos processos psíquicos patológicos, ou seja, quando o indivíduo tenta dialogar com um elemento falso ou inexistente. A dialética keppiana trabalha com erros e acertos, igual às sociedades e indivíduos muito doentes, não aceitam admitir seus erros, tornando o diálogo impraticável. São unilaterais, portanto parciais, e não se desenvolvem, reacionários. Tudo que o doente pensar, movido pelo ódio e inveja, pensará errado, fato que o levará a ações também erradas. Só aquele que ama, pensa corretamente e, através dessa união do sentimento com o pensamento, chegará à consciência que lhe possibilitará agir corretamente. É por isso que as crianças e adultos muito invejosos não conseguem aprender bem da escola e no trabalho,
têm dificuldades de produzir, ao passo que os mais afetivos progridem satisfatoriamente. No tratamento analítico, dá-se o mesmo fenômeno, somente os mais humildes possuidores de uma atitude de mais afeto aceitarão trabalhar com a consciência de seus erros para viverem mais na sanidade. Essa é a dialética socrática cristão-kepiana. Os humildes serão exaltados e os arrogantes humilhados, mostrando que somente o amor, elemento real, pode unir-se à inteligência, outro elemento real, para um bom resultado. Os arrogantes de coração quedam humilhados